vai ser exatamente a ideia que o nosso procedimento vai ser exatamente o procedimento que nós adotamos, né, quando trabalhamos na aula passada, trazendo. Só que agora a gente está fazendo o contrário. A gente partiu da simetria, já que a gente sabe que os campos fermiônicos têm uma simetria de fase, que essa simetria de fase gera uma corrente que permanece conservada no caso local, e que essa corrente se acopla com os campos de gauge, então nós acoplamos diretamente essa corrente com o campo de gauge. Nós vamos tirar uma lição sobre o que isso está dizendo para nós agora no caso da simetria ter ficado local. Então, no caso da simetria ter ficado local, nós introduzimos os campos AMI-A. Então, a novidade agora é que quando a simetria não abeliana, nós temos que as correntes têm uma estrutura de acordo com os geradores do grupo. E aí eu preciso introduzir uma família de campos de gauge, né? Uma família de campos vetoriais para se acoplarem com os diferentes geradores. Tá? Então, essa densidade de Lagrangiano agora, que é exatamente aquilo que nós chamamos de um acoplamento mínimo da matéria com os campos de gauge, no caso da simetria eletromagnética, a gente pode pegar aquele primeiro termo e incorporar com o terceiro termo dessa maneira aqui, ó, esse barrado e gama mi. Aí aqui nós podemos botar dmi-c, a gente vai pegar o primeiro termo e vamos fatorar naquele outro termo, c barrado e gama mi. Então a gente bota aqui o i, g, aí aqui temos os geradores GA, aqui tem o AMI, psi. Então esse termo que dá o I dá menos 1, fica aquele terceiro termo lá. Gama mi, GA, esse aqui tanto faz, passar para cá ou para cá, não importa. Se quiser eu posso tirar isso aqui também, né? Posso deixar, porque essa matriz aqui é que está atuando no psi. Posso deixar esse G aqui na frente. Esse AMI-A é um conjunto de campos, não são matrizes. As matrizes estão aqui e esses aqui são vetores, coluna, no espaço dessas matrizes. Aqui, tá? Então, não tem problema nenhum. E aqui eu vou ter menos esse barrado psi. Então, exatamente como no caso abeliano, nós vemos que o operador de derivada, para que essa interação aconteça de uma forma invariante de gauge, o operador de derivada ele mudou. Então a gente tem a simetria, né? Local, ela faz com que, ao invés de eu trabalhar a derivada do campo psi, nós passemos a trabalhar, como no outro caso que nós trabalhamos, no caso abeliano, com uma derivada que nós chamamos de derivada covariante, já vamos bater por quê, que vai ser o caso anterior e com esse termo novo aqui, mais i, g. O que significa isso exatamente? Significa o seguinte: se eu pegar dmi do iésimo campo, eu tenho n campos, esses campos formam um n-plete de SUN, isso aqui vai ser o dmi do psi mais i, g, pensar. E essas matrizes geradoras é que carregam os índices i e j, tem que pensar dessa maneira. Então, aqui é o próprio I que está aqui, o I que está aqui, mas aqui, essas matrizes geradoras, elas vão fazer o acoplamento desse índice que está aqui com esse índice que está aqui. Tá certo? Então, é dessa maneira que eu vou ler essa derivada aqui. E, para aqui, como isso aqui é invariante de gauge, se esse cara aqui se transforma com a exponencial de menos I alfa GA, as matrizes são hermitianas, então era para aparecer aqui isso aqui, mas como elas são hermitianas, fica assim, o I, o menos I vem por causa do barrado, do hermitiano conjugado. Então, esse cara se transforma assim e esse cara se transforma assim. Então, a gente vê aqui, esse objeto e psi se transformam da mesma maneira, já que o psi barrado aqui e o psi barrado aqui se transformam com essa fase não abeliana, com essa matriz toda aqui, esse cara e esse cara tem que se transformar da mesma maneira. Então,
Da mesma forma como eu tenho essa transformação aqui para o psi, eu garanto que esse objeto aqui também se transforma desse mesmo modo. Por isso que ela é chamada de derivada covariante, porque ela transforma-se da mesma maneira que o campo sem a atuação da derivada. Então, a lei de covariância é mantida, porque esse objeto e esse objeto têm a mesmíssima lei de transformação, que é o que garante, então, a invariância, aquela ação sobre essa simetria, sobre essa transformação local. Então, é isso que... Então, o que significa isso? Isso significa que esse conjunto aqui, aí de novo aquilo que o Doria falou, a gente, no fundo, está fazendo uma expansão na base de geradores. Ó. Esses campos aqui estão servindo de coeficiente por expansão de geradores. Isso aqui pode me levar a um novo objeto. Eu posso agrupar isso aqui num objeto que passa a ter um valor matricial. Eu posso incorporar essas... Aqui eu tenho esses campos com um índice do grupo. E aqui os geradores. Aqui eu incorporo tudo nesse objeto. Esse objeto aqui é o que nós chamamos de um campo de calibre, ou um campo de gauge, valorado na álgebra de Lie. Por quê? Porque ele incorpora os geradores. Vamos abrir essa expressão aqui, só para ficar mais claro, no caso de SO2, o que tem, só para a gente ter uma ideia clara do que é esse objeto aí. Então, a gente tem duas maneiras de trabalhar essa derivada covariante. A gente, com isso, pode dizer que essa derivada covariante, então, de psi, eu posso pensar nela dessa maneira. A derivada usual, e aqui eu coloco mais IG a mi psi, onde eu tenho que pensar que esse campo agora aqui é um campo matricial. Ou seja, isso aqui, na verdade, eu tenho que pensar como sendo a mi elemento IJ, CJ. Vamos só deixar o que é. No caso de SO2, por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, A, Mi, A, GA. No caso de SO2, os geradores são as matrizes de Pauli sobre 2. São os geradores na representação bidimensional de SO2. Posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Posso botar aqui no meio. E aí, aqui vai ficar, ó, A, Mi, 3, menos A, Mi, 3. Porque a matriz sigma Z é 1 menos 1. A matriz, aí quando eu pegar o índice A, Mi, 1, sigma 1 é 0, 1, 1, 0. Então vai aparecer A, Mi, 1 e A, Mi, 1. E a matriz sigma 2 é menos I, I. Então vai aparecer menos I, A, 2, mais I. Então, esse termo aqui, no fundo, é essa matriz aqui. Então, vamos em frente. O que significa, então, a derivada dmi do campo psi1? Significa dmi psi1. E aí agora, essa matriz aqui, que é o A, Mi, com esse IG atuando no psi. Então, essa matriz aqui vai atuar em psi1, psi2. Então, nós vamos ter mais I sobre 2G. Aí vamos ter a Mi3 atuando no psi1. E vamos ter mais I sobre 2G. Essa combinação. A Mi1 menos I a Mi2 atuando no psi2. Então, isso aqui é a derivada covariante da componente do meu campo psi1. Tá? Essa é o dmi. Isso tudo aqui é imaginar que isso aqui é um vetor coluna. Psi1, psi2, psi1, psi2, psi1, psi2. Aqui o dmi atua no psi1 e psi2 separadamente. Mas aqui essa matriz vai acoplar o 1 com o 2.
Porque esse elemento de matriz aqui não trivial vai colocar o Ψ2 naquilo que é a derivada covariante do Ψ1. Muitas vezes a gente chama esse campo aqui, devido a ele ser complexo, né? A gente pode chamar esse campo aqui de um ami menos e esse aqui de um ami mais. Então, deixar assim. E aí agora, quem é a derivada covariante no campo Ψ2? Então vai ser dmi. Pode se gerar um campo complexo pelo significado? Tem um significado muito importante. O fato de eu gerar significa que eu estou gerando campos vetoriais complexos. Portanto, campos vetoriais que potencialmente podem descrever uma carga elétrica. Campos vetoriais com cargas elétricas. Realmente, isso é fundamental. Na teoria lá do eletrofraco, de Weinberg e Salan-Lacho, é justamente essa combinação aqui que vai dar o W mais e vai dar o W menos. Porque eu posso, a partir de campos vetoriais, formar novos campos vetoriais reais, formar combinações de campos vetoriais complexos. E campos complexos, né, do ponto de vista da simetria do elétron, tem tudo para descrever partículas carregadas. Então, é como justamente dessas combinações aqui que vão aparecer o W mais e o W menos das interações frágeis. Tá? Aqui, isso aqui vai ser importante. No caso da interação, eu vou dar o exemplo daqui a pouquinho, eu vou dizer, suponhamos que a gente esteja falando da interação fraca, o grupo é SO2, e a interação é a interação fraca, então Ψ1 representa o neutrino, Ψ2 representa o elétron. E aí a gente vai ver o que vão aparecer as interações entre elétrons e neutrinos, trocando justamente esses bósons da água. Já vou dar um exemplo já para vocês. E aí agora, esse pedaço aqui, nós vamos ter mais I sobre 2G, AMI1, mais I, AMI2, atuando no Ψ1, e esse pedaço aqui menos I sobre 2G, AMI3, atuando no Ψ2. Então, essas aqui são as derivadas covariantes. Vamos em frente só para a gente falar o que o Dório falou aí, só para a gente aproveitar e ilustrar o comentário. Então, pelo lagrangiano, né, de Dirac, o termo que nós temos é esse aqui, ó, Ψ barrado I gama mi dmi psi. Então, isso aqui significa o seguinte, esse Ψ barrado aqui, ele é Ψ1 barrado, Ψ2 barrado, I gama mi. Agora, esse dmi aqui, ele é dmi Ψ1, dmi Ψ2. Então, o que esse lagrangiano, essa densidade lagrangiana está dando para nós é Ψ1 barrado I gama mi dmi Ψ1 mais Ψ2 barrado I gama mi dmi Ψ2. Indo em frente, então, quando eu pegar esse dmi Ψ1, eu vou botar geral Ψ1 barrado I gama mi dmi Ψ1. Então, tá lá, tá o termo cinético, normal, de Dirac para o Fermi Ψ1. Mas aí eu vou começar a gerar um termo novo, que vai ser esse Ψ1 barrado. Quando eu substituir isso aqui, vai aparecer esse termo aqui também de Ψ1. Então, vamos lá. Vai aparecer mais. Tem esse I aqui, com aquele I sobre 2. Vai ficar menos G sobre 2. Aí nós vamos ter Ψ1 barrado, gama mi, e o que vem no dmi do Ψ1 vai ser Ψ1 eu estou fazendo esse primeiro termo aí. Depois agora, aquele termo com o Ψ2 no Ψ1. Então, vem agora mais Ψ1 barrado. Agora, tem esse I aqui, né? I gama mi, com aquele I sobre 2. Vai ficar de novo, vai ficar menos G sobre 2, Ψ1 barrado. Aí vamos ter gama mi. Aí vamos ter Ψ2 e vamos ter AMI1 menos I
a Mi2. Visto como matriz, claro, a Mi como matriz, claro que a matriz não pode sair daqui, mas esses objetos agora já não são mais matrizes, são elementos de matriz, mas são esses objetos aqui. Então, esses aqui são números, do ponto de vista da estrutura de SO2, esses objetos são números, por isso que eles podem sair daqui. E também do ponto de vista dos índices fermiônicos, aqui é uma matriz, qualquer coisa que é fermiônica, que a matriz fica aqui, esses objetos são números. Claro, eu agora não vou colocar mais o outro termo. O termo que eu não vou precisar fazer vai ser esse, porque tudo que eu aprender aqui eu vou estar fazendo para isso. Então, eu vou botar aqui contínuo em suspensão, tá? Porque a gente não está mais interessado no segundo termo, tá? Pensar só no primeiro. Então, esse termo aqui está me dando a propagação do campo de Dirac normal, o termo cinético de Dirac normal. Esse termo aqui está me dando uma interação do tipo eletromagnético, ó. Psi1, psi1, Ami3. Mas esse termo aqui está me fazendo uma coisa. Esse cara aqui é uma combinação complexa de Ami1 com Ami2. Então, isso potencialmente pode descrever um campo em carga eletromagnética. Vamos pensar. Então, isso aqui é geral, para qualquer grupo SO2. Se vocês pegaram o trabalho do Young e Mills, de 1954, eu fiz o review deles de 54, que é quando lança a teoria de Young e Mills dele, eles falam, uma teoria, eles falam simetria para invariância sob spin isotópico. Então, eles estão falando de uma teoria para interação forte. Eles fazem o grupo SO2. Eles fazem exatamente isso, só que não aplicado à interação fraca, aplicado à interação forte. Se nós agora já sabemos que as interações fracas, eu posso modelar as interações eletrofracas por uma simetria SO2, então se nós vamos falar agora da teoria eletrofraca, não está aqui não, teoria eletrofraca, Salam, Lacho, Weimer, está lá. O grupo é SO2, a simetria é SO2, é o que eu tenho. E, na teoria eletrofraca, a atribuição de campos de matéria, quando eu falo um duplete psi de SO2, a teoria eletrofraca, ela é construída colocando dois férmions no duplete, como nós estamos falando aqui, psi1 e psi2. Para o Young e Mills, no paper deles, o objetivo deles era a interação forte. Então, no paper deles, eles colocavam aqui o próton e o nêutron, porque eles estavam interessados em falar de uma simetria SO2 para o mundo hadrônico, prótons e nêutrons. No paper falando lá, Weimer, a simetria SO2 está ligada com a interação fraca. Então, o psi1 deles é o neutrino. E do elétron, né? Neutrino associado ao elétron. E o psi2 dele é o campo do elétron. Vou colocar assim. Então, na teoria Salam-Weimer, os objetos psi1 e psi2 estão identificados. Psi1 é um objeto neutro, que é o neutrino, psi2 é um objeto com carga negativa, que é o elétron. Então, aqui eu vou ter uma interação entre neutrino com um campo neutro, Ami3, campo real. Neutrino não interage com o fóton. Neutrino é neutro. Então, esse campo aqui vai ser interpretado como Z0. Então, se a gente agora particulariza aquele termo lá, no caso da teoria eletrofraca de Salam-Weimer, então esse termo aqui, claro, quando eu abri essa expressão, aqui eu só estou dando propagação para o neutrino, tá legal. Mas esse termo aqui ia fazer a mesma coisa para o elétron. Eu estou deixando esse termo de lado, não vou trabalhar esse termo, porque tudo que eu aprender aqui está aqui. Então, vai ser psi2 barrado, I gama mi, D onde mi, psi2. Então, é o termo de cinemático do elétron. Aqui é o termo cinemático do neutrino. Então, no caso do Salam-Weimer, o que a gente vai ter vai ser Mi barrado I gama mi, D mi, Mi. Então, Mi vamos dizer assim, é o campo do neutrino. Menos G sobre 2, Mi barrado, gama mi, Mi, Ami3. Vou colocar assim. Agora, o termo importante é esse aqui, menos G sobre 2. Então, Mi barrado, gama mi, elétron. C2 é o elétron. E aqui,
a μ1 menos I a μ2. E aí tá, depois o resto continua lá para o setor do elétron que eu não vou estar interessado. Observem aqui o seguinte. Do ponto de vista de uma transformação eletromagnética, esse cara aqui é neutro. Ele não sofre transformação eletromagnética. Se é uma transformação de fase eletromagnética, esse cara é neutro, não tem carga. Esse cara tem uma carga negativa. Então, para que isso aqui seja invariante sob a transformação U1 eletromagnética, é preciso que esse cara tenha uma carga positiva. Então, apesar de ter um sinal menos aqui, ele está descrevendo um campo complexo que tem carga positiva. Então, essa combinação de campos aqui, na teoria de Salant-Glass-Weimer, vai fazer o papel do WI+. É o bóson vetorial de carga positiva. Então, eu crio uma interação em que eu tenho um neutrino, um elétron, neutrino, tenho um elétron, e aqui eu tenho o bóson WI+. Então, a teoria de Salant-Glass-Weimer, através dessa estrutura de SO2, ela está me mostrando que o neutrino e o elétron interagem trocando um WI. Que isso aqui justamente é a base do decaimento beta, né? Quando a gente fala do decaimento beta, né, do quark, do nêutron, né? Nêutron que decai em próton, elétron e antineutrino, na verdade eu estou falando de um quark D, que cai num quark U, num elétron e num antineutrino. Ou seja, eu posso pensar que no fundo eu tenho um setor de quark, então eu tenho um quark D e um quark U, e esse quark D e esse quark U trocam um W, e esse W depois cai num elétron e num antineutrino. Então, basicamente, esse processo aqui é um processo fundamental para a descrição do decaimento beta do nêutron, não, o decaimento beta do quark D. Na verdade, é um processo em que eu tenho esse tipo de interação. Vou apagar aqui. Então, dependendo do tipo de trabalho, de interação que eu estou descrevendo com SO2, eu tenho uma coisa ou outra. Então, se eu pensar que eu estou descrevendo interação fraca, o meu dublete é um neutrino e um elétron. E aí eu vejo que esse campo aqui, ele carrega uma carga elétrica, tá, associada a essa interação. Então, o neutrino e o elétron, eles interagem, né, trocando, eles interagem, né, emitindo um WI+, que poderá ser absorvido aqui por uma outra corrente, que pode ser entre quarks ou entre próprios elétrons e neutrinos. Eu posso pensar no espalhamento. Elétron vem com o neutrino, elétron e neutrino se espalham, trocando partículas W. Então, é um espalhamento fraco, espalhamento de elétron com neutrinos. Tá? Mas a própria interação, a própria simetria de Gauge, ela está contando a história para nós. E aqui, eu tenho um vértice que tem neutrino com neutrino. Neutrino com neutrino interagindo com um campo neutro. Isso aqui não tem fase eletromagnética, isso aqui não tem fase eletromagnética, então isso aqui também não pode ter fase eletromagnética. Então, esse campo aqui tem que ser um campo neutro do ponto de vista das interações eletromagnéticas. Então, a gente vai ver que é aqui que vai estar associado o bóson vetorial C0. O bóson vetorial Z0, ele faz parte dessa interação aqui. Claro que aparece o fóton também. Mas nesse contexto aqui, eu só estou falando da simetria SO2. Para poder introduzir o fóton, eu teria que introduzir a simetria U1 também. Eu estou só falando só da simetria SO2. Então, isso já dá um guia para nós. Então, a gente já começa a entender que aquilo que vão ser as interações, né, entre matéria e as partículas vetoriais, os bósons vetoriais de Gauge, isso tudo já vai saindo do Lagrangiano invariante de Gauge. A própria derivada covariante é que vai me trazendo as interações do campo de Gauge com a matéria. Né? Então, isso aqui é um Lagrangiano que eu olho assim, só tem matéria. O campo de Gauge está aqui dentro e ele está fazendo esse tipo de interação. Tá? E aí, bom, faço a mesma coisa para o setor do setor. Eu só queria ilustrar para vocês o aparecimento dessa derivada covariante, e para a gente poder trabalhar um pouquinho mais agora, né? Se fosse poder fazer mais coisas, mas não deu. Então, vamos em frente um pouquinho.
vou acabar das expressões. Então, nós introduzimos essa derivada covariante aqui, né? Isso é importante a gente só escolher. A gente tem duas possibilidades. Eu posso trabalhar com o meu campo de gauge em termos de uma expansão na base de geradores, ou então eu posso condensar isso tudo aqui sob a forma de um campo vetorial no espaço de Minkowski, mas matricial no grupo SUN. Isso aqui é uma matriz de SUN formada por uma combinação de todos os geradores, tá? Pensar desse modo aí. Então a equação de Dirac que sai daí simplesmente é essa aqui, ó. I gama mi dmi psi menos m psi igual a zero. Então, isso aqui é a equação de Dirac, já introduzindo a interação do campo fermiônico com o setor de Yang-Mills. Quer dizer, esses campos ali aqui são chamados campos de Yang-Mills. Bom, tudo que nós fizemos até agora foi na parte, né, de dando dinâmica para a matéria. E aí a gente vai lembrar o que a gente fez no caso do eletromagnetismo, né? Que quando a gente estudou as equações de Maxwell no espaço Minkowski, a gente viu que justamente do comutador de duas derivadas covariantes saía, né? Lá no caso do eletromagnetismo, se vocês se lembrarem, nós tínhamos isso aqui, ó, dmi dava para nós I F mini. Então nós tirávamos, né, a tensor de intensidade de campo eletromagnético, saía daqui, era isso aqui. Então daqui dessa expressão, né, já que dmi comuta com a ni, aqui tem o IE, então isso aqui F mini é o tensor de intensidade de campo, é o dmi ali, menos o dmi aqui. E aí, lá, daqui saía para nós o campo elétrico, né, associado a essa componente I, e saía também o campo magnético associado a essa componente I. Então, nós tirávamos o campo elétrico e o campo magnético a partir do FMI, tensor de intensidade de campo. No caso não abeliano, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos ver agora quem é o tensor de intensidade de campo, porque nós vamos querer construir uma ação, né, vamos querer construir as equações de Maxwell. Só que agora as equações estão de Maxwell, as equações de Yang-Mills. Eu quero construir as equações para o FMI. dmi F-mini igual a J-ni, lá no caso do eletromagnetismo. dmi F-tilde igual a zero, as equações homogêneas. Vamos querer agora fazer a mesma coisa. Só que, ao tirar esse comutador aqui, a novidade vai ser o aparecimento de novos termos dentro do F-mini. Aí, em vez de I, vamos colocar IG F-mini. Então, ao olharmos essa estrutura aqui, essa expansão aqui, isso aqui é dmi mais IG AMI. Vamos pensar no AMI de forma fechada, sendo AMI AGA. E aqui, dmi mais IG AMI. Isso aqui, IG FMI. Desenvolvemos isso aqui, claro. Comutador de dmi com a ni é zero. Comutador de dmi com a ni, ele vai dar para nós, né, pensando que tem uma função teste, dmi, ani, dmi, no final do dia vai sobrar isso aqui para nós. IG, dmi, ani, menos dmi, ani. Agora vai ter IG, vai sobrar aqui mais IG, computador de AMI com ANI. Lembrando que agora AMI e ANI são matrizes que não comutam mais. Isso aqui é o IG FMI. Então, para nós agora, a novidade, claro, é esse termo que no eletromagnetismo era nulo, porque AMI e ANI eram simplesmente funções, portanto, comutavam. Agora não, são funções dentro de matrizes. Então, tem uma estrutura matricial aí. Então, a gente vai ver o FMI agora também tem uma estrutura matricial, dmi, ani,
menos D AMI, e aqui mais IG AMI. Podemos trabalhar isso aqui um pouquinho mais só. Podemos desenvolver o lado direito em função daquela expansão na base de geradores. Os geradores são constantes, portanto eu posso tirar daqui, ou seja, esse primeiro termo aqui eu posso escrever assim, DI A Mi A GA menos DI A Mi A GA. E agora aqui mais IG A I A I B G A G B. Vou colocar assim. Tá tudo? Aqui tem um gerador, dando caráter matricial a esse termo. Aqui tem gerador e aqui, né, usando aquela forma da álgebra de Lie, F com as constantes de estrutura, F, A, B, C, G, C. Então, a gente vê que esse termo aqui eu vou poder escrever I menos I, o I é menos 1, vai ficar menos G, F, A, B, C, A, I, A, I, B, G, C. Certo? É claro, eu posso agora padronizar para poder gerar, fatorar um gerador GA, como esses índices A, B e C estão todos, né, comprometidos, todos saturados, e um deles é índice livre, eu posso trocar à vontade. Eu posso chamar o C de A e o A de C. Para poder fatorar um gerador GA em todos os termos, né? E aí aqui eu também posso trocar, se quiser, posso chamar o C de D e o B de C. E aí, claro, como essas constantes de estrutura, né, no caso de um grupo de Lie compacto, semisimples, elas são, eu posso colocar sob a forma de um objeto completamente antissimétrico, BCA é ABC, então nada me impede de colocar isso aqui. Então, esse terceiro termo, né, simplesmente renomeando índices e usando a total antissimetria das constantes de estrutura, ele pode ser reconduzido a essa forma aqui. Então, esse gerador GA, aqui, fatório. Então, no fundo, eu posso dizer o seguinte, que esse FMI, ele também está na álgebra de Lie. Por quê? Porque ele é uma combinação FMIA dos geradores GA. Posso escrever no final de tudo, fatorar esse GA. E aí, claro, esses F miniais aqui é que vão fazer o papel dos tensores de intensidade de campo para cada direção do grupo de Gauge, para cada A. O tensor de intensidade de campo, ele também está na álgebra. Isso, o tensor de intensidade de campo também está na álgebra. Você vê que na teoria de Newton, né? O campo de ponto potencial está na álgebra, o tensor de intensidade de campo está na álgebra e o campo de matéria está numa representação, que não é a álgebra, mas está numa representação da álgebra também. No fundo, o que está envolvido ali é a álgebra. E as equações de movimento, elas também estão na álgebra? Também estão na álgebra, vamos ver já. Quer dizer, o único que não está na álgebra é a lagrangiana. A lagrangiana, ela é um escalar. Ela não está fora, exatamente. Ela é um singlete. As correntes também estão na álgebra, né? Todo mundo está na álgebra. Então, muito bem. Então, nós vimos o seguinte, que a única diferença agora é o aparecimento desse termo aqui com os potenciais. Agora, é importante a gente ver como esse objeto se transforma, né? Então, a gente pode ver o seguinte. Bom, isso aqui a gente pode fazer rapidinho, mas eu posso deixar também como exercício vocês irem um pouquinho mais à frente. Seria o seguinte. Bom, antes de fazer as transformações, só para a gente fechar um raciocínio aí. Então, nós vimos que o tensor de intensidade de campo, ele se decompõe em tensores de intensidade de campo para, como nós dizemos, para cada direção dentro do grupo de Gauge, para cada gerador GA.
Então, tem aquela forma lá. Então, a gente vai poder fazer o seguinte, nós vamos associar esses objetos aqui, F, 0 e A, nós vamos associar esses objetos aqui a campos elétricos. Esse I aqui é componente espacial. 1, 2, 3. Podemos até colocar assim, campo elétrico. Então eu vou ter um campo elétrico para cada direção do grupo de gate. E os F e J, A, que no caso abeliano de Marx, a gente associava ao epsilon e J, K, BK. Quer dizer, isso aqui a gente associa menos epsilon e J, K. Vamos colocar assim, o flechinho de vetor, indicar que esse índice K é um índice espacial A. Então eu tenho campos magnéticos também para cada direção do grupo de gate e campos elétricos para cada direção do grupo de gate. A única diferença agora é que o campo elétrico e o campo magnético não são simplesmente derivadas dos potenciais. Só a gente olhar aqui, se eu pegar a componente F0i, né, F0ia, isso aqui é D0 A e A menos DI A0A menos G F A BC. O Mi é 0. 0B. E o Mi é I. E C. Lembrando então que esse AI embaixo é menos o I contra a variante em cima. É um sinal menos. Mesma coisa aqui. Esse I aqui, né, tem espaço de Minkowski, como coordenada espacial, ele sobe, aqui fica mais. Então, isso aqui é DDT do A. Isso aqui é gradiente do φ, a componente temporal, que é o potencial eletrostático, o A0. Então, é como eu tenho, eu tenho um potencial vetor para cada direção do grupo de gauge, como eu tenho um potencial eletrostático para cada direção do grupo de gauge. E ali é a mesma coisa. Então, esse objeto aqui que eu estou chamando de campo elétrico de Young-Mills, aqui, né? Ele tem essa carinha aqui. O campo elétrico é de Young-Mills, ele é menos o gradiente do φ A menos DDT do A. E esse termo aqui está me dando mais G, F, A, B, C. Isso aqui é o φ, potencial eletrostático, e aqui o A, vetor, componente C. Então, isso aqui é que é a novidade que Young-Mills nos traz. Que o campo elétrico agora, ele tem um termo que é quadrático nos potenciais. Vamos fazer uma coisa agora com o campo magnético. Na aula que vem, então, a gente vai escrever as equações do campo elétrico. Vamos escrever as equações de Maxwell, mas agora vistas, né? Não seriam vistas como os campos de Young-Mills. Quando eu pegar o F I J, né? Então a gente sabe que a associação é essa aqui. F I J A. Então vamos associar menos epsilon I J K e componente K. Essa é a associação que a gente faz no caso de Marx. Então isso aqui vai ficar DI A J A menos DJ A e né? I J I aqui I J. Então, menos G F A B C A e B A J C. Aí vamos lembrar, derivada assim é a derivada em relação à coordenada x e o próprio gradiente. Agora, no espaço do Minkowski, esse AJ embaixo vai ser transformado num A vetor que tem que subir. Esse cara aqui também sobe. E aqui fica mais. Aí, esse cara sobe
esse cara sobe, ambos pegam um sinal menos, então nada acontece. Então eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar isso aqui, menos isso aqui. Então, esse cara aqui, né, é o que seria para nós o epsilon e jk, né, bk. E aí a gente associa que B é o rotacional, esse aqui dá o rotacional, B sai igualzinho ao rotacional de A. Faz esse sinal menos aqui, bate justamente com esse sinal menos. O que a gente pode fazer agora é multiplicar toda, quero inverter essa equação aqui, todos nós já sabemos como é que eu vou tirar esse objeto aqui. Basta multiplicar toda essa equação por epsilon m e j sobre 2, né? Se eu aplico esse objeto aqui, né, essa equação, vamos dizer assim, então eu vou ter 1/2 de epsilon m e j f e j. Isso aqui, quando eu botar epsilon m e j, epsilon e jk, isso aqui dá 2 vezes delta de mk. Então, o delta cancela o meio, então isso aqui vai ficar para nós menos b, vetor b, componente ma. Estou sendo repetitivo colocando a flecha em cima e o índice também, só para mostrar que a gente agora está na versão cartesiana, já saiu do espaço de Minkowski. Então, eu multiplicar toda essa equação à esquerda por esse objeto. Então, 1/2 disso aqui, 1/2 disso aqui, o fator 2 cancela, o sinal menos persiste, epsilon m j, epsilon jk é 2 vezes delta de mk, e aqui nós vamos ter menos 1/2 de epsilon m e j. Aí aqui sim fica rotacional de A. Desculpa, isso aqui é DI a J menos DJ aí, isso aqui é epsilon I JK rotacional componente K. Vocês entendem o seguinte, quando eu associar DI, esse AJ aqui, eu vou dizer, isso aqui é o meu vetor no espaço euclidiano, componente J. E esse cara em cima é que é o meu vetor no espaço euclidiano. Quando eu coloco a flechinha, eu estou no espaço euclidiano, e tanto faz o índice para baixo ou para cima. O que eu estou querendo, que é importante dizer que esse cara com índice em cima é que é o meu vetor no espaço tridimensional euclidiano. Então eu coloco esses índices aqui, tanto faz, baixo ou cima. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Botei menos 1/2 epsilon m jk, isso aqui é a própria definição do rotacional. Epsilon jk, rotacional de A, componente K. Esse termo aqui, então, a gente já sabe como simplificar. Epsilon m jk. E jk vai ficar 2 vezes delta de mk, então 2 cancela. Vai ficar rotacional de A. Componente M. Então, isso aqui no caso abeliano, no caso de máquina, B igual a rotacional de A. Então, aqui dá B igual a rotacional de A. Agora, tem um termo novo aqui. Esse termo aqui vai ter menos G. Aí, sobre 2, epsilon M e J, F, A, B, C, A, I, B, A, J, C. Quando eu coloco a flechinha, eu estou no espaço euclidiano. Aí eu me permito colocar o índice espacial abaixo, eu já estou dizendo o seguinte, que esse objeto aqui é a componente AX, AY e AZ. AX, AY e AZ. Então, entra esse fator G sobre 2, epsilon m j. Então, o segundo termo também pode ser compactado numa forma simples, porque isso aqui, ó, epsilon m e j, aí a j nada mais é do que o produto vetorial componente m. Então, eu posso pagar isso aqui e dizer que isso aqui é AB vetorial AC, componente M. Então, como uma equação vetorial, posso tirar essa flechinha aqui. Eu não posso esquecer isso. Então, eu posso fazer o seguinte, que o meu campo magnético
de Young-Mills, dA, ele vai ser o rotacional do potencial vetorial. Cada direção do grupo de Gauge tem o sinal menos, e aqui também tem outro sinal menos, que vai ficar mais G sobre 2 FABC AB vetorial ABC. Então isso aqui é a expressão do campo magnético. Isso aqui é a expressão do campo elétrico. Certo? Então o campo magnético, ele não vê o potencial φ. Mas o campo elétrico vê o potencial φ. Isso mostra que o campo elétrico, ele, né, tem uma fraqueza. Vamos dizer, a teoria de Young-Mills, ela é mais magnética do que elétrica, porque a gente tem o potencial φ, ele é um potencial mais eliminável. A gente sabe, no meio de radiação, a gente pode botar o φ igual a zero. Então, na verdade, a gente consegue, né, escrever o campo elétrico, no meio de radiação. O campo elétrico nada mais é do que a própria derivada temporal do campo A. O campo magnético fica inteiro aqui. Então, o campo magnético, ele tem uma certa preferência quando a radiação é livre, né? Bom, mas tudo bem, então eu estou acabando aqui. Então, esses são o campo elétrico e o campo magnético de Young-Mills. Então, na próxima, vou apagar aqui. Na próxima aula, nós vamos escrever a ação do lagrangiano de Young-Mills para simular o termo de Maxwell. Nós vamos ter que ver agora. Então, o que é importante para nós aí, antes de prosseguir? Então, nós já identificamos quem são os campos E, quem são os campos B. Quem são as transformações de Young-Mills desses próprios campos. Tudo sai daqui, né? Quando nós dizemos que essa derivada covariante do psi se transforma, né, desse modo aqui, a gente sabe automaticamente, né, quer dizer, sei que isso aqui eu posso escrever com dmi linha, psilinha. Por que dmi linha? Porque tem um A aqui dentro. Então o ami também se transforma. Então isso aqui é, esse objeto aqui é dmi mais ig ami linha. Psilinha. Mas quem é psilinha? Psilinha é exponencial i alfa A GA psi. Isso aqui, então, é igual a exponencial de alfa A GA dmi psi. Está tudo aqui. Como uma equação operatorial, esse objeto está atuando também nesse objeto. E aí eu posso multiplicar essa matriz aqui. Isso aqui é uma matriz pelo inverso dela direita e pelo inverso dela direita. Então nós vamos ter que dmi mais i g a linha é exponencial, é a transformação de fase desse objeto aqui. E aqui a transformação de fase inversa. Aí, lembrando que isso aqui é uma equação operatorial, essa derivada aqui foi isso, mas essa derivada está atuando no campo que eu tirei, uma função teste, um campo teste à direita. Então, eu tenho dois termos que vêm daqui, a derivada desse objeto e a derivada passando por cima desse objeto. Quando ela passar por cima desse objeto vai dar identidade. E aí o dmi cancela com o dmi. Então, o que sai dessa equação aqui, só manipulando essa equação aqui rapidamente, a gente divide tudo por AG, então a transformação do campo de Young-Mills, ela sai daqui. Na forma vetorial, ami linha é esse termo aqui, a transformação de fase I alfa A, ami matricial, menos I GA, e depois o termo que vai sobreviver daqui vai ser um G aqui, vai ser o termo 1 sobre IG, que vai ficar menos I sobre G.
aqui, essa transformação atuando completamente aqui. Muitas vezes, claro, a gente já chama isso tudo aqui, podemos chamar isso tudo aqui de uma matriz S. Então fica S a mi, S a menos 1, menos IG, S e mi, atuando em S menos 1. Então isso é a transformação do campo de Gauge. Vou só apagar isso aqui rapidinho, e aí vocês podem mostrar imediatamente, lembrando-se que, conhecendo-se essa transformação, lembrando-se isso aqui é, nós definimos assim, ó, I sobre IG dV. Daqui, agora bota tudo linha, a gente mostra aqui F, linha, I, S, F, I, essa é a mesma. Esse termo aqui, que envolve a derivada do S, nesse cômputo ele desaparece. Então, o tensor de intensidade de campo, ele se transforma como um verdadeiro tensor do grupo de Gauge. Ao passo que o potencial de Gauge não. Ele tem essa transformação, mas tem esse termo aqui, né, que a gente vai analisar melhor um pouquinho na próxima aula. Mas é só para mostrar para vocês que o tensor de intensidade de campo, ele se transforma desse modo. Então, se nós pegarmos lá o campo elétrico E e o campo magnético B, que nada mais são do que transformações disso aqui, a gente pode mostrar exatamente como é que aqueles campos automaticamente se transformam desse modo aqui também. Tá? A gente pode pensar assim, que o E, a linha GA, fica dessa forma, S, EA, GA, e assim mesmo. Faz exatamente essa relação. É a lei de transformação do campo elétrico. Vai abrir um pouquinho melhor isso para vocês terem mais tempo, certo? Então a gente consegue, dessa forma, construir os campos elétrico e magnético de Young Mills, em perfeita analogia com o caso do eletromagnetismo. Mas lembrando-se que nós temos essas novidades aqui que nós vamos ter que explorar melhor. Isso aqui vai ter consequências muito importantes na hora de tirar soluções clássicas das teorias de Young Mills. Nós temos, então, já claramente não linearidades aí. Isso aí vai ser a fonte para muitas soluções clássicas interessantes, como os instantos, como monopolos, como vórtices, como mérons. Tem uma série de... as equações de Young Mills, elas dão uma série de soluções interessantes. Não temos ainda que na próxima aula mostrar quem são as equações de Young Mills, abrir melhor. Quem vai ser a divergência de E? Quem vai ser o rotacional de Lei? Tirar as equações de lei de Gauss, lei de Faraday-Lenz, lei de Faraday-Ampère-Max, para esses campos aí, com esses potenciais. Na próxima aula a gente vai fazer isso. Antes, depois de... Eu vou precisar então de mais aula da semana que vem. E provavelmente mais uma outra aula. Mas aí eu não precisa nem todo mundo vir. Se alguém gravar, a última aula a gente dá aí mesmo, tá? Um pouco a presença. Para que eu preciso de mais 3 aulas, mais 2 encontros? Para terminar Young Mills, né? No próximo encontro a gente termina. E depois eu queria aproveitar o ensejo de Young Mills para a gente discutir uma coisa que é muito importante em teoria de campos, que são as transformações generalizadas de campos, as transformações de coordenadas generalizadas, tá? Para os campos, no espaço dos campos. E dessas, na próxima aula a gente consegue também fazer a chamada redução. Nós vamos, a partir das equações de Young Mills, nós vamos poder produzir uma série de sistemas mecânicos que vão simular o comportamento de uma teoria de Young Mills. Então a gente vai poder produzir exemplos de sistemas unidimensionais, mecânica clássica mesmo, sistemas de mecânica clássica derivados a partir de teorias de Young Mills. E aí a gente pode ver que esses sistemas têm um interessante comportamento do ponto de vista do estudo de caos
das condições de comportamento, a dinâmica desse sistema pode ser muito interessante. Na verdade, se sabe pouco para causa e teoria de campos, e muitas vezes o que se usa pega uma teoria de Young-Mills, reduz essa teoria de Young-Mills a um sistema mecânico, tipo oscilador, em termos anarmônicos, e nesse sistema mecânico estuda-se a questão do comportamento de caos e depois tenta-se inferir, a partir do sistema mecânico, como é que a teoria de campos correspondente pode se comportar. Eu vou passar um pouco para vocês essa informação. Isso é uma coisa bastante interessante, que as teorias de Young-Mills, elas são, assim, sabe, uma fonte importante de produção de vários sistemas mecânicos, de vários lagrangianos interessantes para o estudo da mecânica mesmo. Então, classificar um pouco essa semana. Bom, então a gente para por aqui hoje e retoma na segunda-feira próxima. E aí, na outra semana, a última aula,